Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa aqui dos Guardiões da Família. Pessoal, na live de hoje nós vamos falar sobre os sinais que ele ou ela podem estar confusos, né, em relação à decisão da separação. E esse bate-papo hoje vai ser muito interessante, porque nós vamos começar a analisar um pouquinho o que está acontecendo do outro lado, né? O que está acontecendo na cabeça da outra pessoa, o quanto que isso me prejudica, inclusive, o quanto que isso está atormentando o meu dia a dia por não entender o que está passando na cabeça do outro, né? Então, hoje eu resolvi trazer esse tema porque nós vamos ver alguns sinais, inclusive, do quanto que isso é interessante a gente entender. Tá certo? Não existe uma forma, naturalmente, de você adivinhar 100%. Por isso que a gente fala de sinais e não de certezas, tá certo? Porque são comportamentos padrões que a pessoa tem quando ela começa a ter, ou quando ela está em dúvida. Então, a ideia aqui hoje é porque muitas pessoas me procuram falando sobre isso. E tem gente até que declara, né? O cônjuge que está saindo, o marido ou a esposa que está saindo, eles viram e falam, olha, eu não tenho certeza, eu preciso ver melhor, eu preciso avaliar, eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu posso, tá com aquela confusão mental total, e aí você fica mais perdido ainda, né? Então tem uma pessoa perdida do lado de lá que está dizendo que não quer, e tem a pessoa perdida do lado daqui que também está dizendo que não sabe, né? Que nós, por que isso? O que será que aconteceu? Tá certo? O pessoal está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. A Reinara, o Alisson, sejam bem-vindos. A Silvana, a Joel, muito bem. A outra Silvana aqui. Joselaine, Gessé, fala Gessé, grande garoto. A Karina, o Alexandre, que beleza. A Pérez, Vilma, aqui no Facebook, o Leandro, no YouTube, a Andréia. Ai, que maravilha. Boa noite, galera. Vamos tocar o terror aqui hoje, tá certo? Então, pessoal, primeiro ponto que é importante nós entendermos aqui é o seguinte. Primeiro é que todos nós, não importa se você está ficando ou quem está saindo, um rompimento gera confusão mental. Gera muita confusão em relação a será que é o que eu quero? Será que é a melhor decisão? Será que será? E essa dúvida de eu fico ou eu saio? O que eu faço para a pessoa ficar? Isso gera uma ansiedade, uma angústia muito grande na nossa vida, tá certo? Então é muito importante que nós tenhamos essa clareza e eu vou trazer para vocês aqui essa situação dos sinais, tá? Então eu separei vários pontos aqui no meu caderno para poder passar para vocês, como sempre, né? Para não deixar nenhum ponto de fora e a gente bater um papo sobre isso. Então, pessoal, na minha opinião, como eu estava falando para vocês, na minha opinião, é muito importante que vocês entendam alguns sinais que eu vou falar para vocês. E nós vamos falar hoje sobre essa questão da confusão mental da outra pessoa, tá certo? Então, o tema vai girar em torno disso daí. E eu quero que você também compartilhe comigo. Qual foi a sua experiência? Você também teve esse sentimento de confusão? Você também está tentando entender a cabeça do outro? Você fica pensando, mas por que a pessoa faz isso? Por que tem hora que aquilo, tem hora que aquilo outro? Você também tem esse sentimento? Sim ou não? Tá certo? Traz para mim aqui que eu quero navegar com vocês sobre esse tema de hoje, tá? Então, pessoal, como eu falei, é normal nós termos o sentimento de confusão quando tem um rompimento, quando tem uma separação. Principalmente quando nós estamos num casamento, tem um relacionamento mais longo, principalmente, né? Porque aí, muitas vezes, a pessoa está ali meio que amortecida, né? Meio que anestesiada, e de repente vem a bomba, né? De repente vem aquela surpresa, que não é surpresa, mas para a gente é, porque nós não percebemos os sinais que estavam acontecendo ali, tá certo? Então, isso vai ser interessante nós trabalharmos hoje, tá? A Marta, oi Martinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou nesse exato momento, vamos conversar sobre isso. A Camila colocou, meu marido foi embora tem um mês e não sei o que se passa na cabeça dele.
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? O Gessé falou, eu faço isso às vezes. O Alexandre, eu estou até hoje, estou completamente perdido, depois de muitos dias, ela hoje resolveu olhar minhas redes sociais. Alexandre, a gente já está se acompanhando aí, né? Você já está com a gente há um tempo, você já é um guardião da família Soldado, cara na prática aí. Então, na verdade, existem alguns resultados que estão acontecendo, tá? A Natália também colocou, ó, estou nesse momento também, atitudes que oscilam. É isso aí, pessoal. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a confusão mental de quem saiu do nosso ex ou da nossa ex, que a gente não está entendendo nada. Pessoal, primeiro ponto que eu quero falar para vocês com muita seriedade, tá? Presta atenção. Ninguém vai entender a cabeça do outro. Até porque, é o que eu já falei aqui, a outra pessoa, muito provavelmente, ela está mais confusa do que você agora. Escreve isso que eu estou falando aí no seu caderno. Muito provavelmente, essa pessoa está mais confusa que você. Você, apesar de não estar entendendo o que está acontecendo, ou está tentando buscar uma solução, de repente você já entendeu aquela situação, sabe aonde você errou, você tem uma vantagem em relação a essa confusão mental. Que é o quê? Você sabe o que você quer. Você sabe que quer restaurar o seu relacionamento, que você não quer abrir mão dessa história. Então, nesse ponto, você tem uma vantagem pelo que você está lutando. A pessoa que está em confusão, ela não tem certeza. E aí é que vem os sinais que eu quero passar para vocês, tá? Eu vou explicar hoje para vocês aqui a raiz dessa confusão. O porquê que isso acontece. Entende? O porquê que isso acontece. Porque isso vai facilitar o entendimento. De novo, não vai te colocar no controle, né? Porque ninguém controla a outra pessoa. Mas vai te dar entendimento e clareza, tá certo? A Andréa lá, cheguei. Fala, Andréa, tudo bem? Tô sozinha aqui. Pode ir no Instagram, então. Nada, tá sozinha não, você tá sozinha no YouTube, tem no Facebook, tem mais gente conectada, tem no Insta aqui que tá uma galera também comigo. Vem para cá, fiquem onde vocês quiserem, pessoal. Eu tô sempre passando em todas as redes simultaneamente para que vocês tenham acesso ao conteúdo, independente do que acontecer, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, tem pessoas aqui escrevendo, vamos só falar um pouquinho antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito. Olha lá. A Natália falou, estou nesse momento também, atitudes que oscilam. O Alex falou, minha ex não busca as coisas dela. Esse é um sinal, tá? Esse é um sinal. Está em dúvida. Está em dúvida. Ela não tem certeza do que ela está fazendo, tá, Alex? Ela está totalmente aí naquela do tipo assim, aí, vou para lá, vou para cá. Vai ou não vai? E se eu me enganar? Aí eu já fui, eu já tirei. Você percebe que a pessoa, ela está, inclusive, numa dor emocional e psicológica, porque ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela não tem clareza da decisão. Ela decidiu, ela sabe que não está legal. Mas será mesmo que é a melhor decisão? Esse é um ponto interessante, entende? Então, essa questão de não tirar as coisas, tá? Nós vamos falar isso aqui, esse aí é um deles, tá? O Felipe colocou, e quando ela demonstra que está bem e não quer mais? O demonstrar que está bem e não quer mais, falar que não quer mais, você vai entender já já. Fica comigo que você vai entender alguns sinais. Aí você vai ver se encaixa. Tá bom, Felipe? Aí você vai ver se encaixa. Boa noite, sempre assisto seus vídeos. A Kellen colocou. Obrigado, Kellen Simão. Que maravilha. Obrigado pela audiência de todos vocês. O Alexandre colocou lá, ligou para minha irmã ontem, falou que está feliz e apaixonada, mandou fotos e vídeos com o atual comemorando bodas de beijinho. E aí hoje, logo cedo, foi olhar minhas redes sociais. Isso é nitidamente querendo afetar. Gente, isso é nítido que ela está em dúvida, viu, Alexandre? Ela está em dúvida, já falei isso para você. Só que isso mexe com o nosso emocional. Porque como nós estamos aqui sem o controle da situação, não é? Dá a sensação de tipo assim, então ela agora já foi embora, agora ela está demonstrando. Gente, quem superou 100% não se dá o trabalho de dizer como está ou não está. Ela está tocando a vida dela. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Pensa assim. Vamos começar a pensar racionalmente juntos aqui. Vamos supor que deu um estalo em você agora e você fala assim, quer saber?
Eu não quero mais, vou tocar minha vida, eu tenho um projeto profissional, etc, etc e tal. Eu te pergunto, aquilo que não tem importância, que não tem prioridade na sua vida, você gasta tempo? Se sim, você é masoquista. Galera, se você está gastando tempo com coisas que não estão te ajudando, não te traz algum tipo de resultado, nem que seja um prazer imediato, tem algum problema. Quando você supera determinada situação, amigo, vida que anda, vida que segue. A pessoa não se dá o trabalho, por exemplo, Alexandre, de mandar fotos, entendeu? Para a irmã do ex. Como assim? Entendeu? Não faz muito sentido isso. Hoje, para o meu marido, sair de casa. Sair de casa, é isso? Deve ter sido isso, né? Boa noite, Carol, boa noite. Vem buscar nosso filho e fica andando na casa. Então, Alex, ela se sente pertencente, ela fala, será? E se eu sair, eu vou perder isso mesmo, tal. Fica tranquilo, tá? Olha o Leonardo aí. Fala, Léo, tudo bem? Já postei algumas indiretas nas redes sociais para minha ex, mas ela não me bloqueou. Isso é um bom sinal? Luciano. Leandro, tudo bem, pode chamar de Leandro também, não tem problema não. Ô Léo, tem que tomar cuidado só o que você está postando, que tipos de indiretas, tá? Se você está colocando coisas que podem machucar ou que podem cutucar, tem que tomar cuidado. Então, assim, o que você vai postar não é para ela nem para ele, hein, pessoal? Agora é o momento de fazer o seguinte, ó, você viver a sua vida na sua máxima plenitude, para que você possa, num determinado momento, demonstrar a sua melhor versão na sua transformação que você teve num período de afastamento. Ah, Luciano, eu não consigo ter afastamento. Nós vamos falar já já sobre isso, tá? Nós vamos falar já já, bem rápido, porque eu não vou entrar muito no mérito do contato zero, mas o contato zero sempre é uma parte da estratégia como um todo, tá bom? Agora nós estamos querendo só entender, será que é ou não é? Mas pode ser um bom sinal sim, tá? Já postei, beleza? Ela está com ciúme das pessoas que vêm aqui em casa. Ciúmes, né? Emoção, sentimento, insegurança, controle, tá querendo saber. Meu, se você superou, tchau. Vai viver sua vida com quem você quiser. Tudo bem, Alex? Então é isso aí. Amor, eu vou sair aqui. Aqui minha net tá ruim. Beleza, Ana. Volte quando você puder. A minha ex buscou todas as coisas dela. Calma que ainda não é o fim. Fica tranquilo. Não se peguem em sinais pontuais. Vamos lá, então. Quais são os sinais, né, que eu separei para vocês aqui, tá? Muitas vezes, né, a pessoa diz que não tem certeza do sentimento, né? Que querem você, mas não querem mais, e depois fica naquela situação. Então, vamos falar de alguns sinais. O primeiro sinal é o que eu chamo de quente e frio. Esse é o que mais confunde a cabeça do cidadão que fica. Não é? Do cidadão ou da cidadã, né? É o que mais confunde. Porque hora a pessoa está super bem com você. Tem hora que ela começa a quebrar o pau, começa a falar um monte de coisa de novo e fala, enfim, discute com você e assim por diante. Entende? Então, essa é a questão. Qual é a situação? Você vive isso? Você percebe que a pessoa está no quente e no frio? Tem hora que está lá, tem hora que está aqui? Isso é um sinal que a pessoa está confusa sobre a sua situação, tá? A decisão que ela está tomando. Se ela não sabe como ir, se vai ou fica no quente e no frio, isso é um sinal que ela não sabe o que está fazendo. Hoje tem aula, Gislane, às 9h21, com certeza teremos aula do nosso programa lá dos Guardiões, tá bom? Do método, né? Pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho eu tô lá com vocês também. Então vamos lá. Segundo, a pessoa fica do nada brava com você, né? Ela não para de te contatar, por exemplo, e falar o quanto está bravo e magoado com você. A pessoa que fica contatando você e colocando o sentimento dela sobre você, dizendo que está bravo com você, dizendo que você magoou muito, e não sei o quê, e etc, 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 etc. O que acontece? Ele está em dúvida também. Então, ele está botando para fora aquilo que ele tem dentro dele, entende? Se ele tivesse, pensa assim, pessoal, se ele tivesse realmente superado essa situação, eles estavam focados, né? Eles, que eu digo eles ou elas, né? Eles estavam focados aonde? Em tocar a vida deles. Então, ele está botando o sentimento ali ainda, porque ele está tentando ver se ele sente alguma coisa, resolve alguma coisa, se acontece alguma coisa, entende? Então, ele fica voltando, nem que seja para brigar. E aí entra no terceiro item, terceiro sinal, que a pessoa pode estar confusa.
quer contatar você do nada com coisas sem muito propósito. Do nada a pessoa entra em contato para falar uma coisa aleatória. Como está na dúvida, então o que acontece? A pessoa, quando ela está na dúvida, no sentimento dela, na decisão que ela está tomando dentro daquele relacionamento, ela entra em contato porque, de novo, é como se fosse... Deixa eu ver como é que eu me sinto falando com ela. Deixa eu ver como é que eu me sinto falando com ele. Deixa eu ver qual vai ser a reação. O que vai acontecer. Entende? Ele está retroalimentando ele para ver como que vai ser a posição da situação. Você fez essa live para mim hoje. Tá vendo, André? Nada é por acaso, hein? Deixa eu ver aqui que você colocou. Isso é bom ou ruim? Um dia me ama, tá com saudades. Outro dia tá bravo, até perde a paciência. Isso daí é insegurança da decisão, entende? Ele tá revoltado com ele mesmo. Isso não é ruim, não. Isso não é ruim, não. Até porque vocês vão entender já já, né, que essa situação, ela é favorável. Você só tem que saber lidar com ela, tá? Então, lá, isso é bom ou ruim? Se você fez essa live. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. A Tatiane, o pessoal está chegando aí. Para nós dois, André. Olha lá, tá vendo? Nada por acaso, né? O Leandro colocou aqui no Facebook. Quando eu venho na casa dela para ficar com meu filho, para ir no hospital, ver a mãe dela, que está internada, ela pergunta se eu quero dormir à noite com ela, pois sempre chega tarde. Será que sente falta? Então, mais uma vez, ela tem a necessidade de tirar algumas provas, tirar algumas dúvidas, né? Nesse momento, Leandro, o ideal é você não ficar. Vocês, presta atenção, pessoal, o que eu vou falar agora. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você tem que fazer a pessoa passar por essa dúvida sozinha. Você não pode ajudá-lo a superar o processo. Quando você percebe que está com esses sinais de dúvida, você vai colocando a pessoa à distância. Eu vou falar já já sobre isso. Você dá um distanciamento, um afastamento. Você não resolve aquele problema do hoje. Faz ele passar pela pior parte, que é da própria decisão, entende? Faz ele passar pela pior parte, que é a parte da própria decisão, e se perceber o que ele quer e o que não quer. O que você não pode é demonstrar que você está confuso, porque você vai falar, eu sei o que eu quero, eu sei o caminho e como resolver. Então agora, amigo, vai aí, fica aí no seu canto aí e se decide. Você não pode ter medo de perder. Porque se você ficar perto, achando que vai perder, se você ficar perto achando que ficar longe você vai perder, você vai ajudar ele a se sentir menos pior durante essa fase de separação. E você vai ajudar ele a superar o processo. Nós estamos falando exclusivamente agora aqui de pessoas que estão em dúvida e estão naquele vai lá, vai cá, fica aqui, fica ali, vai nada, entendeu? Você não pode facilitar a vida agora para ele. Eu sei que muitas vezes nós temos necessidade de estar perto, de falar, quem sabe, ficando comigo, ele sente de novo. Não é a hora, isso é errado. Você vai dar um tiro no pé. O teu emocional vai te sabotar. Escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando, tá? A Kelly colocou, quantas verdades ditas, aprendo muito com você. Obrigado, Kelly, valeu. A Roberta colocou, terminei, ele mentiu para mim. Vi um app de relacionamento no céu dele. Não acusei, nem briguei. Perguntei de forma calma e tranquila e ele negou até a morte. Isso juntou com outras coisinhas. Triste demais. Roberta, essa é uma outra situação, tá certo? Você pode superar, porque nesse caso, se ele errou, mesmo que ele não assuma, tem que saber o quanto você está preparada para suportar isso, superar isso por você, não é por ele, presta atenção no que eu estou falando, é por você, entende? E se transformar numa pessoa que ele vai lamentar e simplesmente zelar e proteger. Então, faça de você ser o seu maior projeto agora, para que a sua vida seja incrível. E essa pessoa não vai querer nunca mais pisar na bola. Entende? Não force a barra da pessoa querer assumir alguma coisa. Sinceramente, isso é um problema dele. Ele errou, você está se maltratando por um erro dele. Entende, pessoal? Então, muita atenção. Vamos para o nosso quarto sinal. Quarto sinal que a pessoa está em dúvida. Essa é muito legal. Anota aí. É quando essa pessoa começa a falar mal de você para os outros. Quem já passou por isso aqui? Fala para mim.
Quem já escutou o ex ou a ex aí falando mal? Fala mal pro amigo, ou fala mal pro irmão, ou fala mal pra irmã, ou fala mal, fica falando mal de você. Mal assim, fica tentando queimar seu filho, mas ele também, mas ela também, mas ele que fez isso, ela que fez aquilo, e etc e tal. Como é que é isso? Como é que é isso? Entende? Vamos para cima? Estou esperando, pessoal. Estou lendo os comentários aqui, ó, para ver o que acontece. Oliveira! Grande Edson, seja bem-vindo, amigo. Tá tarde aí, hein, rapaz? Aí na Espanha tá tarde, que eu sei, né? A minha está fazendo isso o tempo todo para todo mundo. Ah! Ô, Alexandre, então pega essa para você, amigo. Isso é um sinal, tá? É um sinal que ela não só não superou, como ela está na dúvida. E não é pouca. E não é pouca. Entende? Por que isso acontece? Quando a pessoa está falando mal, ela está se convencendo, ela está se convencendo que a decisão dela foi a melhor. Então ela fica falando para as pessoas para tentar se convencer e se sentir menos pior frente ao que ela está passando. Então, quando ela fala mal de você, ela se sente melhor e demonstra que está muito confusa, na verdade. Então, ela se sente melhor. Sabe aquela história? Para eu me sentir bem, isso, tirando um pouco o relacionamento de lado, pessoal, pessoas que têm baixa autoestima, que não sabem o que quer, não sabem do seu poder pessoal, não sabem do seu autodesenvolvimento, não sabem da sua capacidade, ela não acredita nela mesma, ela tem a tendência, fora relacionamento, estou falando agora de pessoas, em geral. São pessoas que têm a tendência de inferiorizar e diminuir os outros, inclusive diminuir o ganho dos outros. Ele inferioriza o outro. Sabe por quê? Não é porque o outro vale menos, é porque ele não se sente bem, ele não se sente capaz, então a forma dele se sentir menos pior é inferiorizando e diminuindo, falando mal do outro. Então, nessa hora que a pessoa está falando mal de você, ela está se sentindo um pouco melhor, entende? Porque, afinal de contas, é como se ela estivesse contando uma historinha para ela mesma que você não vale a pena. Então, ela fica falando mal, só que ela está o quê? Numa baita de uma dúvida, ela está tentando se convencer. Entende, galera? Tá fazendo sentido aí para vocês? Sim ou não? Se tá fazendo sentido, é a hora de você sentar o dedo no coração ou sentar o dedo no curtida aí, no joinha, é ou não é? No Face, no Insta e aqui para que essa live se espalhe ainda mais para as pessoas que precisam desse conteúdo. É ou não é? Então, pessoal, preste atenção. Agora vamos lá. Por que a pessoa fica confusa? Você sabe responder? Por que a pessoa fica confusa? Eu vou explicar para você. Porque desistir de um relacionamento, anota isso aí, ó, é uma solução fácil para um problema complexo. Olha que interessante. Querer sair, desistir do relacionamento é uma solução fácil para um problema complexo. Não é uma coisa simples. Relacionamento requer muito desenvolvimento, requer muita evolução. Pessoas que não têm relacionamento dificilmente são tão desenvolvidas do que pessoas que têm os relacionamentos, seus casamentos e buscam ser pessoas cada vez melhores. Gente, viver sozinho é muito fácil. Viver a dois é desafiador, mas é muito melhor. O quanto que a gente não se desenvolve quando a gente está a dois? O quanto que você não tem que aprender a perdoar, uma habilidade, ser resiliente, flexibilizar, aceitar, desenvolver a habilidade do limite do não, saber se amar, saber se respeitar, como se posicionar. Se você está sozinho, você não vai desenvolver nada dessas habilidades. Só que a hora que a pessoa começa a entregar coisas que não estão da minha necessidade, eu tenho a síndrome de que achar que a outra pessoa tem que me atender nas minhas necessidades. Não que isso não tenha um fundo de verdade, mas que não seja absoluto, a minha expectativa está tão alta. Então, ao invés de eu ajustar, alinhar, às vezes flexibilizar, será que o que eu estou querendo é verdadeiramente tão necessário para a minha felicidade? Será que é isso mesmo que eu preciso? Será que eu preciso disso? Entende? E a hora que a pessoa começa a se desenvolver, ela evolui. Só que é mais fácil sair
do que enfrentar a solução. Então, a desconexão, o rompimento, é uma solução simples para um problema complexo. Entende? Por isso que eu defendo tanto. Eu falei isso aqui já em alguns outros conteúdos, enfim, lives que eu faço com vocês aqui. Se as pessoas lutassem pelos seus relacionamentos, seus casamentos, como elas lutam pelas carreiras ou pelas empresas que elas criaram, dificilmente os casamentos se romperiam. Diz para mim se eu não estou falando uma verdade. As pessoas lutam por coisas muito menores, com valores e princípios muito menores. Só que para ela deu prioridade e importância. Se você lutar pelo seu casamento, se você brigar por ele, aprender a se desenvolver, aprender a perdoar, aprender a ser uma pessoa melhor, aprender a tolerar, aprender a baixar sua expectativa, você vai salvar. Isso serve para os dois lados, galera. Entende, pessoal? Então, falando aqui agora, vou voltar aqui, ó. Roberta, cadê a Roberta? Roberta Pierre aqui no YouTube com a gente aqui, ó. Roberta, vale a pena você abrir mão do seu relacionamento? Sinceramente, você falou coisas importantes e boas aí. Que ele fazia tudo por você, passeava com o seu cachorro, café da manhã na cama, e agora deu esse problema. Ele quer voltar, mas estou na dúvida. Você está na dúvida porque você está insegura. Você está na dúvida porque você não tem certeza de quem você é. Você está na dúvida porque você acha que não vai ter capacidade de segurar. Veja só, traga a confiança para você. Traga a mulher que tem aí dentro, como cada um de vocês, a pessoa extraordinária para fora. Não tenha medo. Aprenda a perdoar. Quem nunca pecou aqui, que joga a primeira pedra. Quem nunca errou, que joga a primeira pedra. Não estou falando só de traição. Todos nós erramos. Entenda as verdadeiras intenções, os arrependimentos e as verdades. Nós também podemos errar. E se você errar e genuinamente estiver arrependido de todo o seu coração, você não gostaria de uma segunda chance? E de repente essa pessoa está totalmente bloqueada? Pensa com carinho nisso aí. Tudo bem? Inverter os seus valores. É isso aí. Entende? Muita verdade, é isso aí. Ó. Estou muito segura do que eu quero, porque eu vou fazer diferente dessa vez. E esse é o ponto. Agora, vamos virar o jogo dessa questão da insegurança, tá? Dele. É uma situação muito favorável para você, tá? Ele tem sentimento, não sabe lidar. Ele não sabe lidar com o sentimento. Entende? Ele não está sabendo, ele só está querendo sair porque ele acha que não está funcionando. Então, se a pessoa está perdida e você está aqui escutando isso, cabe a um de vocês, no caso você, que assumiu a responsabilidade, que quer mudar a sua estratégia, que quer resgatar a sua família, arregaçar a manga e fazer o seu 150. E não espere mais nada do outro, faça você a transformação. Faça você a transformação. Entende? Ajude essa pessoa a deixar de ser perdida. Eu falo para as pessoas, quando a pessoa está confusa e perdida, seja você o farol dessa pessoa e a luz, mas para isso você tem que acender essa luz dentro de você. Você está apagado. Ela não está nem te vendo. Como é que ela pode te enxergar como uma solução? Por isso que eu falo tanto, galera. Amor próprio, gente. Amor próprio. Você não pode amar ninguém se você não se ama primeiro. Pensa como um avião. O avião tem duas asas. Para o avião voar, meu amigo, duas asas. Uma só não voa. E o que é o avião na sua situação? É o amor próprio e o amor ao próximo. Você tem que ter amor próprio primeiro. Tá entendendo? Seja você a luz e o farol dessa pessoa. Hoje já virei um vagalume. Já tá melhor. Já tá melhor, hein, André? Já virou um vagalume. Gostei, André. Então, pessoal, essa pessoa, ela tá numa briga. Porque parte da mente dela tá protestando com a decisão dela. Parte da mente dela tá brigando com ela. Ela tá numa guerra.
Ele está numa guerra lá dentro, entende? Então, Paty está falando, mas não está funcionando, eu não estou feliz, eu não quero. E tem aquela galera que está lá também, né? Falando um monte de groselha no ouvido. Você tem que ser feliz, você é uma pessoa bem-sucedida, você vai conseguir um monte de mulher, você vai conseguir um monte de homens, você não vai ficar sozinho nunca. Eu aprendo e dou muita risada aqui. Sabe o que é, André? Eu penso assim, ó. Você passar por um problema é uma escolha. Eu passo, enfrento, fico nervoso. Tem hora que eu desço a lenha na galera, não tem problema não. Só que eu escolho passar bem. Entende? Eu escolho, é uma escolha. Eu posso passar na dor, no vitimismo, ou falar assim, gente, vamos para cima! Vamos destruir tudo! Então, pessoal, quando tem pessoas à volta, se sente bem. Mas quando está sozinho, a realidade bate forte e se questiona. Isso explica o comportamento do quente e frio. Eu anotei essa frase aqui para vocês. O que significa? A pessoa, quando ela está no trabalho, está com pessoas em volta, está tomando aquela cervejinha, está se distraindo, etc e tal, aí ela está postando aquelas fotos que está deixando você com o cabelo em pé, ai meu Deus, mas ela já desistiu de mim. Aquele momento, ela está se sentindo bem, de fato. Por quê? Porque você tem distrações na vida. Você tirou o foco da mente do que está doendo. Só que quando a pessoa bota a cabeça no travesseiro, quando ela está sozinha, etc., a realidade vem e bate. E é nessa hora que bate, é a hora que ela sente falta. É aquele momento, às vezes, que ela vai fazer o quê? Vai mandar uma mensagem, vai perguntar, vai ser carinhoso. E por isso que eu falei que esse tobogã explica o quente e frio. Explica o quente e frio. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá. Cadê aqui? Onde é que eu me perdi aqui? Isso é uma coisa importante, né? Não tem como, pessoal, você desligar as emoções e seguir em frente. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que saiu, não tem como ela do nada virar e falar assim, ó, desliguei, agora eu não quero mais saber aqui da Andréia. Não se desliga, não tem uma chave que desliga a emoção e segue em frente. Não funciona assim. Tá entendendo? Esse é o ponto. Vamos lá. Como convencer alguém que está confuso que você é a melhor opção? Aí vem a parte boa, né? A confusão, pessoal, quando a pessoa está em dúvida, tem uma vantagem. Essa é o melhor cenário que você pode ter. É quando ela está confusa. Por que é o melhor cenário? Porque ela tem uma vulnerabilidade. Ela está vulnerável às suas próprias emoções. Ela está vulnerável à própria decisão. Ela não está sabendo como agir. Entende? E essa é a hora que você tem que fazer o quê? Você explodir para ser o farol. Só que se você demonstrar incerteza, insegurança, ciúmes, se debatendo, perguntando para as pessoas, mandando mensagem, entende? Você está mostrando que você está inseguro e não sabe também. Então você vai acabar afastando essa pessoa. Então quando você percebe que ela está nesse sentido, a coisa mais certa que você tem que fazer é não, presta atenção, escreve para mim aí para ver se você entendeu. Não pressione e não seja em nenhum momento agressivo. Agressivo que eu digo, não de agressividade com a pessoa, agressivo de ser muito incisivo, você tem que saber, você tem que decidir, decide logo, senão eu vou embora. Não! Se você pressionar ou se você for agressivo, você está validando a decisão dela de falar assim, tá vendo? É melhor eu ir embora mesmo. Então, Luciano, o que eu faço? A melhor coisa que você pode fazer agora é você se afastar da pessoa. Dá o espaço. Ela não saiu porque estava em dúvida, ela não saiu porque acha que não sente, ela não saiu. Você não pode ajudá-la a solucionar esse problema, dando migalhas de emoção para ela passar por esse período de dor mais facilmente. Você não pode fazer isso. A melhor situação agora é você, de fato, se afastar. Aí nós vamos entrar na famosa história do nosso contato zero, que vocês já conhecem. A maioria, né, que está por aqui e me segue há mais tempo, sabe o que eu estou falando, não vou entrar em muito detalhe. Mas para quem está chegando, o contato zero nada mais é do que você eliminar o contato com a pessoa, né? Ou seja, você se afastar totalmente e não durante 30 dias. Tá? Luciano, tem a questão dos filhos, etc. e tal. Então você tem que restringir e não vai falar nada além disso, não vai falar da sua vida, não vai entrar em conversa, não vai em nada. Entende?
Você tem que dar o espaço que ele precisa e, na verdade, ele ou ela que pediu, tá certo? E aí vai vir aquela pergunta. Num determinado momento, quando você vier fazer a reaproximação, lá na frente, depois desse contato zero, que você fez a sua lição de casa, você trabalhou, você fez um trabalho de desenvolvimento pessoal, entende? A sua vida está funcionando, você está verdadeiramente feliz, por exemplo. Ou seja, o contato zero não é o que resolve. O contato zero é uma parte da estratégia que permite com que essa pessoa e você entre no estado emocional mais neutro e, principalmente, você se desenvolva para que no reencontro, na reconexão, você possa mostrar a sua melhor versão. E quando você mostra verdadeiramente a sua melhor versão, com muita segurança, inclusive, do que você quer e do quem é você, você vai responder uma pergunta que está na cabeça dessa pessoa, mas ela talvez nem te faça. Que é o seguinte: por que dessa vez vai ser diferente? Porque eu te garanto que essa pergunta está na cabeça dele ou dela. Se eu der uma chance, quem garante que eu não vou sofrer de novo? Quem garante que não vai ser a mesma coisa? Por que dessa vez vai ser diferente? E se você não for muito consistente e começar aos poucos, depois da reconexão, você tem algumas fases que você vai evoluindo nessa reconexão com a pessoa. Se você não for sutil e não mostrar consciência, entende? Consistência, e que de fato é uma mudança profunda por você e não por ele, nem por ela. Se você não demonstrar isso, você vai ter pouquíssimas chances de reconstruir. Agora, se ele falar assim, nossa, tá diferente mesmo. Ah, mas é fogo de palha. Só que você mantém todo um contato inteligente, mostrando se você vai ter que resgatar o namoro, o reconquista, a sedução. É todo um processo diferente, mas é como se você voltasse para trás. Você vai reconstruir algo diferente do que você tinha. Você não quer reconstruir o que você tinha. Nem pode, senão vai cair no mesmo lugar, não é? Então você vai reconstruir, mas vai aproveitar que desmoronou, vou reconstruir, então já vou aproveitar e botar mais tecnologia, vou colocar aquela janela que estava faltando, não é? Então você vai dar uma melhorada em todas as áreas para que o ambiente fique ainda mais extraordinário, diferente, com novas experiências e novas memórias. Mas para isso, meu amigo, minha amiga, você tem que ter feito a sua parte. Você tem que verdadeiramente ter trabalhado de uma forma em você que você nunca fez antes. E uma das coisas que eu vou falar no evento, inclusive que eu falo nos meus eventos, que é um dos maiores erros, é a pessoa falar assim, ó, eu já sei onde errei. Ela acha que, porque ela sabe que errou, e aonde ela errou, que o problema está resolvido. É a hora que ela afunda de vez o casamento dela. Ela afunda de vez o casamento dela. Isso é um erro mortal dentro do casamento. Porque ela só tem a consciência, mas ela não tem a transformação. A transformação não é pela consciência. A consciência é o primeiro passo da transformação. Ok, pessoal? Então, pessoal, a confusão é dele. A sua tem que ser a certeza. E é nessa certeza que você vai ser o farol dessa pessoa no momento certo, na hora certa. Ok? Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Quem quiser perguntar, é a hora, porque senão vou encerrar o nosso bate-papo. Vamos lá. Eu aprendo, dou risada. Foi aqui que eu parei, né? O trem tá difícil aqui para mim, o Felipe falou. Ela quer vender a casa para dividir. Felipe, deixa eu falar uma coisa para você. Você está focado muito no que ela está fazendo. Foque no que você pode fazer por você. Ah, ela quer dividir, ela quer separar, ela quer assinar, ela quer tudo. Deixa, você não pode bloquear isso. Não tem o que você possa fazer. Se você pode, eu falo assim, né? Quando a gente pode dar aquela enroladinha, tudo bem, você dá aquela enroladinha, né? Mas se isso estiver gerando pensamentos e sentimentos ainda mais tóxicos e negativos, não é a hora. Gente, eu já falei isso aqui para vocês. Quem me segue sabe o que eu penso. Tá certo? Papel para mim não diz nada. Nada. Papel para mim é papel, é papel. Ah, mas ela quer isso, ela quer aquilo. E tá, tudo bem. Você vai fazer o seu melhor. Sabe o que vai ser a grande vantagem? Quando você entender que o trabalho é em você, não é na outra pessoa. Mesmo que o pior cenário aconteça, tem uma live que eu falei, e se o pior acontecer, já falei sobre isso aqui. Mesmo que o pior aconteça e você não consiga resgatar o seu relacionamento, você vai ter paz de espírito.
porque você vai ter certeza absoluta que você evoluiu, é uma nova pessoa, sua vida está andando e você fez tudo o que você podia para reconstruir. E que aí fugiu daquilo que não está na sua mão, que você não tem controle. Não tem coisa pior do que chegar lá na frente, não ter feito o meu 150%, a hora que a pessoa verdadeiramente for embora, você fica com a dúvida: será que eu fiz realmente o meu melhor? Será que eu não podia ter feito mais? Será que eu não podia ter me entregue? Será que eu não podia ter estudado? Será que eu não podia... E você vai morrer com esse arrependimento. Se é para dar errado, que dê errado, mas dando certo para a sua vida. Você não controla o outro, mas você fazendo certo, você aumenta as suas chances de forma estratosférica. Fechado? Então foque em você. A Gisele colocou aqui, ó. Boa noite, Luciano. Faça uma live de como a gente pode retomar o contato depois do contato zero. Ah, Gisele, esse aí é um assunto que dentro do meu método, ele se estende por 2, 3 aulas, assim, ó, cada uma de 1h30, 2 horas. Porque tem várias etapas, são vários estágios, aí tem vários cenários. É meio perigoso eu falar aqui de uma forma genérica e você pegar uma peça e você errar, sabe? Mas eu vou fazer algo um pouco genérico, você vai ter que se adaptar aí. Fechado? Eu não gosto de deixar ninguém com as mãos vazias. Você me desafiou, agora eu vou ter que criar uma live. Vou pensar nessa live aí para vocês, tá bom? Não sei o que fazer, tal. Luciano, a live de hoje é exatamente o que está acontecendo comigo. Então, vamos junto. A minha esposa acho que já está arrependendo do que ela fez. Pessoal, quem é guardião da família aqui, já coloca para mim aí, ó, hashtag guardião da família. Quem está lá no programa lá, porque, aí, ó, Eduardo, já está colhendo, entendeu? Devagarzinho, não fique ansioso, não bota os caras, né, os burros na frente da carroça, fica na boa. Não é? Voltou? O pessoal lá no YouTube lá deu uma travadinha lá. O Léo colocou assim, ó, então, Luciano, se nesse período de afastamento aparecer outra pessoa, o que eu faço? Deixo rolar e tento esquecê-la com a outra, ou espero mais um tempo para ver, com a outra pessoa, né? Ou espero mais um tempo para ver se ela vai voltar com o meu comportamento diferente. Ô Léo, cara, isso é muito comum, tá? Pode acontecer e acontece com uma certa frequência, não quer dizer que vai acontecer com você. Ah, mas a pessoa está com outro. Não se preocupa com isso, você vai continuar trabalhando. Os relacionamentos pós um rompimento maior, mais longo, normalmente são relacionamentos tampões, né, que a gente chama, né? É um rebote que a pessoa tem, entende? E dificilmente isso vai para frente. Se você desistir, é porque você não está sabendo lidar com a situação. Desiste nada, meu. Antigamente, antes de casar, todo mundo esquece, cara. Isso vai ser uma evolução. Aliás, você mostrar que está bem com essa situação vai bugar a cabeça da pessoa. Você só tem que fazer isso do jeito certo. Entendeu? E ela vai falar assim, como assim? Eu estou meio que falando que estou sendo com outra pessoa, ele está bem, cara, isso dá uma travada na cabeça da outra pessoa muito interessante. Às vezes, aquilo que eu falo, o que parece ser o pior dos mundos, às vezes é o seu maior aliado, tá? A gente brinca muito com isso, né? Muitas vezes o problema é a própria solução. Entende? Tudo bem? A Andrea falou, igual ele falou, que ele trabalha, depois sai com os amigos para me esquecer. Mas quando chega em casa, não tem nós, e um vazio que ele precisa beber para dormir. É o que eu estou falando. Quando ele está com um amigo, etc., ele está tirando o foco da mente da onde o emocional dele está. Isso é uma distração emocional. Só que o que está impregnado no sistema emocional, ele não arranca na hora de botar a cabeça no travesseiro. Ah, isso não funciona, não. Entendeu? Não pressione, não seja agressivo. Olha como a cabeça dele é fraca. Meu filho não quer falar com ele. Eu incentivo, mas não forço. Ele falou que dá presente. Ele falou que dá presente para eu falar ele todo dia que ele liga. Isso aí não tem nada a ver, né? Comprando o filho em vez de dar amor. Isso nunca funciona. Criança não é besta, não, viu? Criança é inteligente muito mais do que aparece. Acima e embaixo. Luciano é prova disso. É isso aí. Por que passar rápido a hora aqui? Por quê? Que horas são? Gente!
É o que eu falo, eu preciso desligar, meu. Pelo amor de Deus. Como fazer o contato zero? Ele vem em casa ver a nossa filha sempre. Você vai ter que estipular algumas regras, tá, Camila? Do contato zero com filho, assim, é o que eu chamo de contato zero adaptado. Você vai ter que adaptar. Você não pode estender, não pode dar atenção, não é ser grossa, é uma linha tênue aí que você, de preferência, se puder não estar em casa, ter alguém, melhor, entendeu? Você vai tentar desencontrar esse tipo de coisa, tá bom? Você vai ter que adaptar aí, tem que escutar um pouquinho, tem que mergulhar um pouquinho mais nesse assunto. Quanto tempo deve durar o contato? Pelo menos aí, em geral, 30 dias. Tá? É mais vezes, às vezes? É mais vezes. Dependendo da como você, como foi o rompimento. Às vezes tem muita dor, muita mágoa, muito rancor, aí a gente recomenda mais tempo, tá? E a melhor forma de reaproximação do seu ponto de vista. Então, dentro do contato zero, pessoal, dá uma olhadinha no vídeo que eu passei para vocês, mas dentro do contato zero tem várias formas. Às vezes a própria pessoa quebra o contato zero e começa a ter o contato novamente, tá? Se isso não acontecer, você vai ter que chegar de uma outra forma aí, mais pela amizade, etc e tal. A Natália falou que está em São Paulo a trabalho. Vai fazer 4 meses e faz 3 meses que pediu para separar por telefone. Diz que quando voltar vai alugar uma casa para ele. Legal. Então, assim, você não tem contato com ele desde então, né? Deve ser isso. Que bênção de live. Mi Boscaia. Mi o quê? Michele? Milene? Luciana, amanhã faz 2 meses que estamos separados e ele só fala bem de mim para todo mundo. Isso, de certa forma, é bom também, tá? De certa forma é bom também, porque ele tem boas lembranças. Então, assim, isso daí é muitas vezes para ele tentar tirar o sentimento de culpa, entendeu? Então ele fala assim, não, vou falar, não, a culpa não é dela, a culpa é minha, tá querendo justificar, ele tá meio perdido aí, e ele gosta de você, tá? Olha lá, guardião da família, guardião da família, guardião da família, ei, que beleza! Fechado, você é incrível, obrigado! Guardiã, guardiões! Nossa senhora, galera, vocês estão detonando nos comentários aqui. No meu caso, devo ir para a cidade que ela está. Na hora que você vai quebrar o contato zero, você vai ter que criar um motivo para encontrar a pessoa, tá, pessoal? O meu arrumou cada tampão que só Deus na causa. Nem me preocupo, sou mais eu. Olha o poder da autoconfiança. Entendeu? Olha o poder da autoconfiança. E deixa eu falar, ele já sabe disso, tá? Ele já sabe disso. Mas se surgir uma pessoa para mim, o que eu faço? Você tem que ter prioridade, Léo. O que você quer. Entendeu? Você tem que saber o que você quer. Aí você vai avaliar cada cenário. Porque dependendo da situação, você pode. Vamos dizer assim, esse caso que você pode ter aí, né, separado, eu sei que não é traição nem nada, mas isso aí, dependendo de como a situação é colocada, você pode jogar o que você busca pro ralo, entendeu? Tem que tomar bastante cuidado isso aí, tá? Se eu não conseguir dormir, não, e cafeína é culpa da. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Vou cantar para ele. André é espetacular, parabéns, André. Olha lá, o Gessé, isso aí. Eu gosto quando vocês se alimentam, viu, pessoal? Isso aqui é uma comunidade, isso aqui é uma família, gente. Temos que estar junto, né? Tem um contato, todo dia ele tem assunto. É isso aí, ele está buscando, né? Ele está buscando isso aí. Rafael, eu acho até que tive início de depressão. Meu emocional era muito fraco. Era, gostei, era, não é mais. Você já está se resgatando, meu amigo. Tamo junto. Pessoal, vamos encerrar a nossa live. Vocês são demais. Adorei estar aqui com vocês. E vamos para cima que o melhor ainda está por vir. Não aceite migalhas. Seja você também o guardião da sua família. Não desista. Lute, faça os seus 150%, 200%. E que você sempre, todas as ações vão ter uma reação. E aí você vai ter sempre 100% de certeza do que você vai estar trabalhando. Fechado? Vamos pra cima, galera. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu!